Bom dia, pessoal. Vamos de BTC nessa quarta-feira, 20 de abril de 2022. Agora na Espanha, 10h54. No Brasil, 5h54 da manhã. A BTC faz bonito, abre mais um candle comprador aqui no diário. Vocês vejam que esse candle comprador de hoje segue respeitando a base da nuvem de Shimoku. A gente está encontrando um ponto de inflexão interessante na mediana do canal de Keltner. Os outros indicadores todos dão conta de que a gente está no início dessa pernada que vai lamber a aresta superior dessa grande canaleta virtual de alta na faixa de 50 mil, podendo bater 52, que é justamente essa camada congestional onde a gente deve formar a subonda 1 dessa grande pernada de número 3 no semanal. Vejam o squeeze aqui, já está dando conta do arrefecimento dessa amplitude ondulacional vendedora e deve abrir já uma amplitude ondulacional compradora. O MACD vai na mesma linha, a gente já está muito próximo de abrir uma interessante amplitude ondulacional compradora. Na verdade, a BTC está nesse momento transpassando de baixo para cima essa linha verde aqui, ó, que é a VWAP anual. Vocês vejam que assim que a gente formar um corpo real de candle inteiro aqui, ó, para cima da linha verde, vocês podem esperar uma movimentação parecida com essa aqui, com essa, porque quando a gente rompe a VWAP anual, o padrão da BTC é dar um pump, ainda mais que a VWAP mensal ficou lá em cima, então existe um efeito elástico em direção à VWAP mensal. Na nossa banda de VWAP mensal, eu reportei aqui no canal que a partir da terceira tentativa fica muito mais factível o retorno em direção à VWAP mensal. Mesmo assim, os cavaleiros do apocalipse encheram minha caixa de mensagem dizendo que a gente está em inverno cripto, e agora muitos desembarcaram pelo teor das mensagens. Agora quem saiu a 38.500, a 38.600, pode voltar pagando pedágio, porque se a BTC romper de baixo para cima a VWAP anual, formando um corpo real de candle inteiro aqui, ó, para fora, e o squeeze aqui no 12 horas dando conta de que a gente já está próximo de criar uma barrinha de uma interessante amplitude ondulacional compradora, quem saiu no desespero a 39, a 38, pode voltar pagando pedágio para a galera. Eu reafirmo aqui no canal que enquanto eu não afirmar aqui no canal que a gente tá nesse tal de inverno cripto, que não vai acontecer antes da BTC testar no mínimo 240 mil dólares, não caiam nessa cantilena de ficar desembarcando, reembarcando, desembarcando, reembarcando, porque isso impõe um sério dano ao patrimônio cripto de vocês. Tem gente que assim que eu comecei a falar da Kusama, chegou a ter 10 Kusamas, 20 Kusamas, e hoje não tem nem 2 Kusamas, porque fica saindo e voltando, e aí quando a Kusama estiver valendo 1.000 dólares, 1.500 dólares, eu podia ter 100 Kusamas, mas não tem 2 Kusamas. Se tiver uma vai ser muito, porque fica entrando, saindo. Gente, a BTC aqui no semanal, na nossa grande grade curvilínea de expansão logarítmica, segue respeitando religiosamente a base da nuvem de Shimoku aqui no semanal, o corpo real aqui desse candle que começou a plotagem, o desenho dele na última segunda, de domingo para segunda, na madrugada de domingo para segunda, segue respeitando de forma religiosa a base da nuvem de Shimoku no semanal. É muito importante que aqui na projeção as linhas continuem flat ou comecem um estreitamento, porque a gente quase abriu uma boca de jacaré na nebulosidade avermelhada e isso com certeza não seria bom. Esse conflito só vai turbinar as commodities. Agora o JP Morgan afirmou que a partir da semana que vem, com um embargo completo contra o óleo russo, já que a Europa a partir da semana que vem não vai consumir mais uma gota de óleo russo, é bem provável que o petróleo avance para além de 180 dólares o barril. E tudo isso fez soar um alerta no FMI, que falou que a Rússia
provavelmente será o maior polo de mineração de BTC e criptoativos à base de Proof of Work, aquelas criptos que confirmam a transação à base de prova de trabalho, já que dificilmente a estrutura, os berços de atracamento dos Urais russos darão conta de escoar 11 milhões de barris de petróleo dia. Então a Rússia vai se consolidar como um grande polo de mineração de BTC, principalmente. E agora, esse mesmo FMI diz que seria impraticável os rublos conseguirem a liquidez necessária para substituir um sistema SWIFT, por exemplo. Mas, gente, liquidez se cria. O FMI, na verdade, ele percebeu o tamanho da arrogância que foi excluir unilateralmente a Rússia do SWIFT, bloquear o petróleo russo, agora até o Nord Stream 1, o gasoduto que é responsável pelo abastecimento energético da Alemanha, por exemplo. Tudo isso tá jogando, tá empurrando a Rússia e o Oriente como um todo em direção às blockchains. Agora, essa dicotomia planetária em que até a Arábia Saudita, que sempre foi uma aliada histórica dos Estados Unidos, está ao para o lado russo, e a Rússia está sendo empurrada a fórceps em direção ao mundo cripto. Agora o FMI acabou soando um alerta de que o nível de liquidez do mundo cripto pode aumentar bastante. E nesse cenário apocalíptico, Mad Max, em que o mundo se vê em vias da Rússia até se valer da opção nuclear, como o Medvedev afirmou ontem, ele disse que a entrada de Finlândia e Suécia na OTAN passa a deixar a opção nuclear não mais como uma figura de linguagem, e sim como uma opção dentro do espectro de opções militares da Rússia. Ou seja, segundo as palavras do próprio Medvedev, que já foi presidente da Rússia, não se pode mais falar de nenhum status livre de armas nucleares para o Báltico e o leste europeu. Ou seja, o equilíbrio das forças geopolíticas está em franca batalha. E nesse cenário em que a Rússia foi empurrada para o mundo cripto a fórceps, e agora com o embargo total do óleo russo promovido pela União Europeia, vocês podem ter certeza que isso vai redundar em seríssimos benefícios para o mundo cripto. Antes desse conflito escalar para esse patamar de gravidade, eu avisei aqui no canal inúmeras vezes que esse imbróglio geopolítico ia trazer seríssimos benefícios para o mundo cripto. E não é sem razão que agora a BTC vai se consolidando como uma commodity. O comportamento cotacional da BTC vai se aproximando cada vez mais do ouro. Ou seja, sair do mundo cripto, sair da BTC num cenário desse é muito mais do que uma insanidade. É rasgar o próprio futuro e jogar pela janela. É muito mais do que rasgar dinheiro. É ver a possibilidade de um life change e jogar no lixo. Tá bom, pessoal? Fica esse registro da BTC. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu. Vou fazer a tríade do metaverso, Mana Sandigala. E quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Vejam que algumas altcoins já piraram. Ó, Kusama agora subiu ontem 4, 5%, agora continua subindo 3,91%, já ela rompe 200 de novo, tá bom? Quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.